Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Nessa semana eu vou falar sobre a história da Torre de Babel. E se a gente está pegando o livro do início, a gente percebe que essa narrativa da Torre de Babel, parece jogada no meio, sem nenhum contexto. Né? O escritor está ali falando da genealogia, certo? Dos filhos de Noé, e de repente ele para a narrativa, coloca a história da Torre de Babel, sem citar o nome de nenhum personagem dentro dessa narrativa, e depois volta, né, ainda repete a alguns descendentes de Sem até chegar em Abrão. E por que ele faz isso? Né? Claro que o porquê exatamente a gente não vai saber, mas a gente percebe que antes, quando tinha genealogia, falava-se apenas do descendente, para onde ele foi, o que ele fez, beleza. Mas nos descendentes de Noé, tem um detalhe interessante aqui, por exemplo, versículo 5, capítulo 10, dos descendentes de Jafé. Entre eles foram repartidas as ilhas das nações em suas respectivas terras, cada qual segundo sua língua, família e nação. E aí se segue também os descendentes de Cã e os descendentes de Sem, cada um com sua língua, sua família, sua nação. Não tinha essa parte, né? Cada um com sua língua, cada povo com sua língua. Agora tem. E aí, poxa, esqueci de explicar o que aconteceu. Aí corta e coloca a narrativa da Torre de Babel, né? Que é a confusão das línguas. Então parece que é um recorte da história, não é algo, né, cronológico. A gente percebe que, desde o princípio, esses capítulos introdutórios do Gênesis, eles não têm assim aquela preocupação histórica, tem uma preocupação de explicar o porquê das coisas e não como as coisas aconteceram, é mais o porquê das coisas, certo? Então, por que existe essa diferença de língua entre os povos? Aí vem a história do Torre de Babel, certo? Para explicar. E mais do que a narrativa histórica, o relato histórico, o acontecimento ali, existe um sentido espiritual, mitológico no texto, que explica a razão de termos várias línguas. Porque se veio todo mundo de um mesmo pai, de uma mesma mãe, de Adão e Eva, por que então não se continuou a falar a mesma língua que Adão e Eva falavam? Né? A língua que Adão usou para dar nome às coisas. E que língua seria essa? Né? Tá, tem gente que vai dizer que é o hebraico, né? Mas a gente só vai saber quando chegar no céu. Né? Se era de fato hebraico, se era alguma outra língua que nós nem sequer temos notícia de que existiu. Em todos os casos, né, por que houve essa confusão das línguas? E aí vem a narrativa. A narrativa famosa da Torre de Babel, né? Muito provavelmente, você já ouviu há muito tempo, né, desde pequeno, essa história da Torre de Babel, que o homem queria construir uma torre que chegasse no céu, e aí Deus veio e confundiu a língua de todo mundo. Né? Parece até estranho, né? Poxa, os caras estão querendo chegar no céu, e aí Deus vem e faz todo mundo ficar confuso. Né? Duas coisas desconexas, né? O homem ir para o céu, assim, né? Subindo um negócio, um pé de feijão mágico, para poder chegar no céu material, que história. E por que Deus, ao invés de cortar o pé de feijão, ou de dar uma punição diferente, faz eles ficarem confusos, né? Em suas línguas? Coisas aparentemente desconexas, mas a gente vai entender, tá? Agora, o que o agiógrafo tinha no seu imaginário quando escreveu o mito da Torre de Babel? Muito provavelmente, ele tinha no imaginário os zigurates. Zigurates eram torres, edificações muito altas que eram construídas em planícies, certo? Ali naquela região da Mesopotâmia, na região dos babilônios, certo? E que eram templos para os deuses, templos que tinham o intuito de chegar ao céu, de tocar o céu. Porque qual era a visão do homem antigo, inclusive do homem da Bíblia? Que as montanhas eram pontos de ligação entre a terra e o céu. As montanhas, né? Todo monte, quando o patriarca, o profeta subia para o monte para orar, é porque no monte ele tinha um contato mais fácil com Deus.
subia no monte, porque o monte era o ponto da terra em que tocava o céu, certo? Céu e terra estavam ali unidos no monte. Fora que o monte ele isolava um pedaço de terra cada vez menor, né? Vai se afastando do chão, vai se afastando do mundo, da mundanidade e vai se aproximando, né, do ar frio do céu, das nuvens. Então tem esse intuito de tocar o céu, o ponto de ligação entre o céu e a terra. Então a gente vai ver esse simbolismo da montanha em inúmeras passagens, certo? Já com esse significado, do ponto de ligação entre a terra e o céu. Só que o que eram os zigurates? Eram uma espécie de montanhas artificiais, montanhas feitas, montanhas construídas, com o intuito de tocar o céu, certo? Com a mesma significação dos montes, só que feito por mãos humanas. Então, eram templos cheios de escadas, certo? Diferente dos templos baixos. Então tinha esses dois tipos de templos, né, na região mesopotâmica. Os templos baixos, que era o templo construído na planície, o templo normal, e tinha os zigurates, que eram os templos gigantescos, que do horizonte, né, de um local bem distante, se via ainda o zigurate. Então a planície, né, o chão, via ali a linha do horizonte e o zigurate no alto, tocando o céu. Então não é que era gigantesco ao ponto da gente não conseguir mais enxergar o seu topo, né? Porque estava tocando no céu material de alguma forma, tentando escalar as esferas celestes. Mas de forma que do horizonte se via o monte, certo? Tocando o céu, fora da terra, da linha do horizonte, né? Acima da linha do horizonte. Então haviam esses zigurates, certo? A lógica do zigurate, o significado do zigurate, né, é muito parecido com a ideia que está sendo colocada aqui no livro do Gênesis, certo? Então, talvez esse era o tipo de templo que o geógrafo tinha em sua mente quando escreveu a Torre de Babel, tá? E tanto que Babel, né, o nome Babel, é ali uma espécie de raiz, de radical do nome Babilônia, tá? E a região que ele está falando ali, o pessoal que pega betume, o betume era encontrado ou no Mar Morto ou no Rio Eufrates, certo? O rio, as encostas ali do Rio Eufrates está perto da Babilônia, certo? Era uma planície também, né? Da mesma forma, ali perto de Babilônia, perto ali dessa região. Então, muito provavelmente ele está falando dessa mesma coisa nesse mesmo lugar, tá? De todo modo, o que o mito quer dizer? Agora vamos ao texto. Como é uma parte pequenininha, tem o quê? 9 capítulos, eu vou lendo e explicando, tá? Claro, depois dos 9 capítulos, continua o capítulo 11, eu vou falar rapidamente, tá? Porque o foco principal dessa aula é a explicação da história do Torre de Babel. Vamos lá. A terra, a terra inteira tinha uma só língua e usavam as mesmas palavras. Então tinha a mesma língua e o mesmo jeito de falar, o mesmo modo de falar, certo? A língua que era ensinada e a língua falada. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar, e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo. Aqui já começa a revolta, né? Aqui já começa. Por quê? Fazer tijolos e cozê-los ao fogo, que aqui na frente vai dizer que os tijolos lhes serviram de pedras, e o betume de argamassa. Uma construção feita com pedras, claro, é menos bonita do que uma construção feita com tijolos, digamos assim, né? Que dá para trabalhar melhor. Mas o que quer dizer aqui nas Sagradas Escrituras? A gente viu lá no princípio que o homem foi feito e colocado num jardim, certo? O que é um jardim? É um local onde você recebe uma variedade de alimentos vinda da terra, certo? É necessário que o homem apenas cultive, cuide do jardim para que ele continue produzindo frutos a seu tempo. E era um jardim das delícias. Então quer dizer o quê? Tinha frutos o tempo inteiro, certo? Independente, claro, antes era primavera o tempo inteiro, podemos dizer que todas as árvores davam frutos o tempo todo. Mas num jardim cheio de árvores frutíferas, agora, se é bem cultivado, o que acontece? Cada fruto vai dar, né, no seu tempo.
Então nunca vai ficar sem fruto aquele local. Tem a época da laranja, tem a época da manga, tem a época disso, tem a época daquilo, mas sempre tem algum fruto. Tá? Então o jardim tem essa questão de ser algo totalmente providente, certo? E que depende apenas de um cuidado do homem. O cuidado é pequeno, né? O zelo é pequeno, em comparação com uma cidade, uma edificação. Então o que é uma cidade? É algo construído pela mão humana. É algo construído, certo? É feito do zero pela mão humana. E a mão humana controla até onde vai essa cidade, até onde ela quer que vai. Então, as cidades nas Sagradas Escrituras, elas são símbolo daquilo que é feito pela força humana, certo? O homem faz com sua própria força. O jardim é símbolo daquilo que depende da providência. É a providência quem dá. E basta que eu apenas cuide. A minha ação é pequena, certo? Essa é a oposição que há entre o jardim e a cidade. Por isso que os descendentes da cidade, dos homens, os descendentes da raiz má, né, dos filhos de Deus que se perdem, que são símbolos dos réprobos, dos que serão condenados, são aqueles que constroem cidades e prosperam neste mundo. Então, não quer dizer, a Sagrada Escritura não está dizendo que a prosperidade material é algo negativo, nem que a penúria material é algo positivo. Então, quer dizer, se você está passando por uma dificuldade, é porque você é de Deus. Né? É o oposto da teologia da prosperidade. Não é nada disso. Certo? Nem a teologia da prosperidade está certa, dizendo que se você está recebendo bens materiais é porque você está sendo abençoado por Deus, e se você está sofrendo é porque você cometeu algum pecado, certo? Que vai acontecer essa visão também lá na frente, na Sagrada Escritura. Não é isso, tá? E também não é o contrário. Quer dizer, então se você passa por dificuldades é porque você é filho de Deus, você vai ser salvo, e se você está prosperando nessa vida é porque você vai ser condenado, você está na cidade dos homens. Não é necessariamente a mesma coisa, tá? O que a Sagrada Escritura está dizendo é que quem constrói cidades é aquele que age com a sua própria força, certo? E quem vive num jardim, claro, nós perdemos esse jardim, é aquele que está totalmente imerso na providência de Deus. Qual é o caminho do homem? É o caminho de peregrino. Os filhos de Deus, nós vamos ver depois da Torre de Babel, vai começar toda essa história de peregrino, certo? É aquele que caminha em busca de uma terra prometida, em busca de um local para poder ficar. Um local onde a pessoa vai ter os frutos da providência divina, certo? Então, o nosso caminho nessa terra, seja na penúria, seja na abundância, na fartura, é um caminho de peregrino, certo? Os filhos de Deus são peregrinos, são aqueles que caminham em busca de uma terra prometida, terra que corre leite e mel, a terra do Jardim das Delícias, certo? A terra onde nós vamos viver totalmente da providência de Deus, que é a salvação, que é o paraíso, tá? Não é aquele que vai construir cidades, certo? E lá na frente a gente vai ver que existe um contraste, uma cidade de Deus mesmo, tá? Mas isso aí é história para outra aula. Vamos lá. Então, construir cidades é símbolo de agir com sua própria força, do homem que faz o seu caminho, que faz a sua salvação. E isso é o que? Está errado, está longe de Deus, certo? Essa ação está longe de Deus. Então, fazer tijolos e cozer ao fogo está dizendo que eu não vou construir nem com pedra, porque a pedra vem da terra. Então, a pedra é uma espécie de tentar equilibrar, certo? O que é o monte? O monte é uma espécie de equilíbrio entre o esforço do homem que sobe a montanha e que confia na providência, porque ele sobe para encontrar a Deus, ele não fez a montanha, certo? E aí fazer tijolos já é agir com sua própria força e cozer ao fogo. O que é o fogo? É o símbolo da ação, certo? É o símbolo da ação. Está dizendo claramente que o homem está agindo 100% com a sua própria força. Que o homem quer fazer, quer chegar, atingir um objetivo sem Deus. Sem Deus, certo? Nem pedras ele não quer usar. Ele quer fazer tudo do zero, com a sua própria força. E aí vai, passando tijolos e cozamos ao fogo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. O betume era uma substância escura que era usada para impermeabilizar as paredes, o chão, certo? Servia até de calçada e era encontrado no rio Eufrates e no Mar Morto, tá? E aí não tem como, né, produzir uma coisa, né? Tudo bem, pegaram o betume. Disseram ainda: vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu.
Façamo-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra. Façamo-nos um nome. Isso aqui é curioso, né? Vamos prestar atenção. Construir uma cidade, né? Eles vão fazer a sua própria salvação. Eles vão construir a sua própria fama. Eles vão fazer uma torre que alcance o céu. Não é apenas uma cidade. Então não é apenas uma prosperidade mundana. É uma espécie de graça. É uma espécie de elevação espiritual. Os homens eles não estão querendo aqui nessa história apenas serem grandes. Eles querem ser justos. Eles querem ser divinos. Eles querem ser como Deus, certo? Eles querem tocar o céu com a sua própria força. Então, eles não estão querendo chegar até Deus, né? Não é nem a heresia do pelagianismo, de querer se salvar com suas próprias forças, no sentido de chegar até Deus. Não, mas no sentido de ser como Deus. De ser como Deus, de ter autoridade espiritual e autoridade material. Construir a cidade, são os donos da cidade, certo? Autoridade material. Uma torre que alcance o céu, autoridade espiritual. Tá? Esse é o movimento. E querem fazer o nome, né? Por que nome? Existe um paralelo aqui, porque Sem, o filho de Noé, né? Shem, significa nome. E nome não é somente a palavra, certo? Mas no sentido de honra, de fama, certo? Quando diz assim, ah, fulano tem nome, porque fulano tem fama, né? Fulano tem nome, fulano é reconhecido, certo? Então eles querem ser reconhecidos, eles querem ter um nome, mas não um nome dado por Deus. Que a gente vai ver também, né? Deus fazendo isso, Deus dando nome às pessoas, né? Abraão, agora você vai se chamar Abraão, né? E por aí vai, né? Simão, vai se chamar Pedro, etc. Mas então não é um nome dado por Deus, é um nome feito por eles. Percebam que aqui existe o cúmulo da soberba. Né? O cúmulo não, perdão, a soberba ao quadrado, elevada à décima potência, digamos assim. Né? A soberba de todas as formas. Querem construir uma cidade, uma torre que chegue até o céu e fazer o nome para eles. Tá? Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: eles formam um só povo e todos falam a mesma língua. Isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que se propuserem. A tirania. Deus está falando da tirania. Né? Que existe esse desejo de poder desordenado no ser humano. Um desejo de poder que abrace tudo. Poder material, poder espiritual, fama. O ser humano. E aqui não tem nome de personagem, o que é curioso. Né? Mostrando que, de fato, o geógrafo estava preocupado apenas em explicar por que cada nação tinha sua língua, mas ao mesmo tempo ele, sem denominar ninguém, ele está dizendo que isso aqui abraça todo homem. Todo homem tem esse negócio, certo? Sejam os bons, sejam os maus. Os maus são aqueles que dão ouvido e consentem, né, em agir desta forma. Os bons são aqueles que precisam lutar contra isso. Mas todo homem tem esse desejo de poder desordenado. É um desejo de poder, tá? Um desejo de poder material, espiritual e de fama. E aí Deus está falando, né? Eles falam uma só língua. Então, esse é só o começo. A partir daqui, se eles conseguirem, se eu deixar do jeito que está, nada vai impedir que eles façam o que eles quiserem. Então, eles de fato serão deuses, mas com limites, tá? Não serão deuses como Deus, assim como Deus. Claro, eles não vão conseguir construir a coisa do nada. É necessário uma matéria-prima para eles construírem, já mostrando que o poder do homem e o poder de Deus é totalmente diferente. Existe um abismo entre nós e Deus. Deus construiu as coisas, Deus fez o mundo do nada, sem matéria-prima. Os homens precisavam de matéria-prima, né? Fizeram tijolos. Os tijolos com o quê? Com a matéria-prima que eles encontraram. Tá? Então, é claro, né? A autoridade do ser humano ela não se iguala à autoridade divina. Nunca, de forma alguma. Certo? Em hipótese alguma. Tá? Esse é o sentido. Né? Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Vamos
Continua o texto. Vamos descer. Vamos confundir a língua que eles falam ali, de modo que um não entenda o que o outro diz. Então Deus está falando com quem nesse vamos? É a Trindade mais uma vez. Né? É a Trindade aqui. Vamos descer, vamos confundir a língua deles. Tá? A gente pode dizer, é Deus e os anjos. Não é que seja, mas não tinha revelado ainda a existência de anjos. Tá? De seres espirituais. Né? Deus está falando com ele, Elohim. A palavra no plural, né? O Deus no plural, Elohim. Vamos descer e confundir a língua deles. Aqui, o que Deus está fazendo? Deus está dizendo que, o agiógrafo está dizendo, e Deus está dizendo através do agiógrafo, que toda tirania tem fim. Toda tirania tem fim. Não existe autoridade mundana capaz de dominar tudo o tempo todo. Não existe. Nunca haverá. Ele sempre vem confundir a língua desse povo. Sempre. Então, não importa que tipo de tirania, se a gente olhar para a história, certo? A história depois de Cristo até hoje, a gente vê exemplos de tirania acontecendo, certo? De tentativas de construir uma nova Torre de Babel, né? Personagens que vêm à nossa mente, mesmo que eu não diga o nome, tá? A gente se lembra, né? Do passado da história. Mas o que aconteceu? Houve um fim. Pareceu que não ia ter fim para quem viveu aquilo, né? Naquele momento, né? Um sofrimento terrível. Mas teve um fim. Isso quer dizer que a Torre de Babel ela vai ter um fim. Não existe tirania que dure para sempre, certo? Não existe. Não existe tirania que consiga alcançar o seu objetivo máximo. Não há, não haverá. Pode parecer terrível, tenebroso, claro, né? Não deixa de ser. Mas calma e paciência que Deus vem, certo? Deus vem. Deus vem e resolve a coisa. Então não existe autoridade mundana de tirania e não existe autoridade espiritual também, certo? Autoridade espiritual que alcance o seu objetivo pleno. Deus sempre vem e desmascara, confunde a língua, certo? Acaba com isso de alguma forma, tá? E esse nome que eles tanto querem, né? Claro, fica na história, mas não fica como eles queriam, certo? É porque se eu ficar falando essas palavras, os nomes desses personagens aqui, o alcance vai diminuir. Espero que entendam, né? Espero que vocês estejam se lembrando, né? Também, né? Principalmente o cara que tem um bigode assim, né? Ele é um ótimo exemplo disso. Ele queria ser autoridade material, né? E de certa forma até espiritual, né? Que ele estava roubando as obras de arte, estava acabando com a cultura. Não sei se vocês sabiam dessa, né? Tem um filme muito interessante, Caçadores de Obras-Primas, que mostra como que este cara, esse ditador aí, estava roubando obras de arte. Ele não só estava querendo dominar as pessoas como a raça superior. Não, ele queria acabar com uma cultura inteira. Certo? Ele queria. Mas, graças a Deus, ele não conseguiu. Pelo menos não como ele queria. Não conseguiu. E aí Deus vem e confunde as línguas do povo. Né? E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a face da terra. E eles pararam de construir a cidade. Por isso a cidade recebeu o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Babel, né, significa confusão. Tá? E é um tipo de confusão por mistura, certo? Não é uma espécie de confusão, sei lá, né, um ambiente que já é desordenado, certo? Não é um caos, não é uma desordem, é uma confusão. Então, algo que foi misturado e confundido. Babel significa isso. Tá? E Babel parece ser a raiz de Babilônia, tá? Da cidade de Babilônia. E ali naquela região, naquela planície. E aí, quando Deus vem e confunde as línguas, o que que Deus está fazendo? Claro, Deus está criando essa diferença de línguas que existem, né? Que cada povo tem sua língua. Mas não é só isso. O que que Deus está fazendo também? Quando se confunde as línguas, quando a pessoa não entende o que o outro fala, não há comunhão, não há diálogo, certo? Vamos pensar, né? Quando uma nação e outra nação não conversam, o que que acontece? Uma guerra. Quando não há diálogo entre as nações, há uma guerra, há uma batalha. Vamos estreitar isso no relacionamento. Namorados,
marido e mulher. Quando não há diálogo, o que acontece? Divórcio, briga, né? Discussão. Se não há conversa, se não há o diálogo, se um não entende o que o outro diz, já era. Já era. Vai acabar. Né? Então, a confusão das línguas não é simplesmente a origem das diversas línguas das nações, mas um símbolo daquilo que é a comunhão entre as pessoas. Só há comunhão quando um entende o que o outro fala, certo? Quando há conversa, quando há diálogo. Não só entre namorados, marido e mulher, mas entre nações também. Quando há diálogo, quando há conversa, aí há comunhão. Aí pode haver comunhão. Né? Aí a guerra é evitada, certo? A Torre de Babel também nos mostra isso. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Eu acho que é isso. Da Torre de Babel, eu acho que é isso. Né? Claro, dá para tirar outras coisas aqui, mas o que eu tinha para falar, eu creio que é isso. E aí, o capítulo 11 continua, né? Repetindo a geração dos filhos de Sem. Só que agora, né, com as idades, né, de acordo, ele estava fazendo antes com os descendentes de Sete. Né? Essas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de gerar Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. E vai, né? Cada um dos descendentes com as suas idades, certo? Parece que ele precisava ligar a continuação do texto ao anterior, só que acrescentando alguma coisa, né? Não dava para repetir, né? Ctrl+C, Ctrl+V, o que ele já tinha escrito antes, né? Porque no capítulo 10, versículo 21, ele fala, né? Também Sem, o pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho de Jafé, gerou filhos. Filho de Sem, Elã, Assu, Arfaxade, e assim vai, né? Ele acrescenta aqui uma informação nova, que são as idades dos personagens. Até chegar em Taré. Taré é o pai de Abrão, certo? Logo, Abrão, que se chamará Abraão, que é o tema da nossa próxima aula, ele é descendente de Sem, de Shem, o nome, certo? Que é filho de Noé. É a continuação da raça eleita da cidade de Deus, certo? É muito interessante a gente observar essa descendência de geração em geração que vai passando, certo? E de como dessa raiz é que vai saindo o povo mau, certo? Os descendentes da cidade dos homens, e não somente os filhos de Caim, e vão continuando, porque a gente consegue visualizar como que o povo de Deus caminha, certo? Como é que vem o povo de Deus. Aí Jesus Cristo, que vem, muda toda essa história. Certo? Não vai ser mais a descendência de sangue, a gente vai ver isso. Tá? Mas o modo de continuação da cidade de Deus e da cidade dos homens continuará o mesmo. Continuará o mesmo. Certo? Quem está fora, fica fora. Mas quem está dentro também pode ficar fora. Essa é, essa é a história. Tá? Mas aqui a gente vê a, a, os antecessores de Taré, quase não sai, e os descendentes de Taré. Né? Que a gente já vê os parentes próximos de Abrão, certo? Versículo 24. Nacó tinha 20 anos quando gerou Taré. Depois de gerar Taré, Nacó viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré tinha 70 anos quando gerou Abrão, Nacó e Arã. Estas são as gerações de Taré. Taré gerou Abrão, Nacó e Arã. E Arã gerou Ló. Logo, Ló é sobrinho de Abrão. Né? Ló que a gente vai ver lá na frente. É o parceiro de Abrão, é o sobrinho. Arã morreu enquanto seu pai Taré ainda vivia na terra de sua parentela, Ur dos caldeus. E aqui, o interessante é que Taré fica com seus filhos e seu neto, né, Ló. Porque o pai de Ló parte, né? E aí eles vão fazer uma peregrinação, eles moram em Ur dos caldeus e vão para Canaã. Ur dos caldeus e Canaã é tudo terra de Cã, dos descendentes de Cã, de Noé. É o povo descendente de Sem nas terras do povo de Cã. E o interessante é que quando se fala da terra prometida, a terra de Canaã, né,
é uma terra próspera, uma terra, não é? Porque é dos descendentes de Cã. Os descendentes de Cã são aqueles que constroem cidades, certo? Mas os filhos de Deus não são aqueles que constroem cidades. Eles recebem como terra prometida a terra dos outros, né? Uma terra próspera, uma terra frutífera, certo? Uma terra com fartura, em abundância, mas que não era a terra dos descendentes da raça eleita. Isso aqui é interessante. Né? A gente recebe, não é que Deus está tomando de um para dar para o outro, né? É e não é, tá? Não é literalmente isso, não é esse o sentido, né? Que a gente agora vai passar a mão nas coisas dos outros, né? Vai roubar, não é isso, tá? Mas é que a raça eleita recebe um prêmio que não foi ele quem construiu, certo? Não foi a raça eleita que construiu esse prêmio que está recebendo. E não é um prêmio qualquer, porque nós, da raça eleita, não somos assim capazes de fazer um negócio tão bem feito assim. São os outros que fizeram um negócio muito bem feito, certo? Então vão receber como terra prometida a terra daquele que era da cidade dos homens, certo? Canaã, filho de Cã. E Ur dos caldeus, né, que a Caldeia, né, ali na região da Mesopotâmia, região da Babilônia, é também região dos descendentes de Cã, né, próximo também dos descendentes de Jafé. Tá? Então não tem nada ali de tão próximo, de tão parentesco ali, né, do parentesco tão próximo como dos descendentes de Sem. Só que aí, beleza. Taré, o pai de Abraão, com os seus filhos, seu neto, noras, certo? Porque os rapazes se casam, né? Que mostra que Nacor se casa, Abraão se casa, Ló também, se não me engano, né? Enfim, então vai todo mundo para a terra de Canaã. Só que a viagem de Ur dos Caldeus para Canaã não era tão longa, não, né? A gente vai ver na próxima aula, eu vou mostrar para vocês no mapa, né? Dava para seguir, né? Mas o que que ele fez? Ele não seguiu, ele subiu para o norte. E subindo para o norte, ele foi parar em Arã, lá na terra de Arã. E Arã, sim, a terra de Arã, sim, é a terra dos parentes deles, certo? Então eles sobem de Ur dos Caldeus até Arã, e depois que Taré morre, Abraão é chamado por Deus para descer até Canaã. Então há um movimento de descida de novo, né? Quase a mesma distância que subiu é o tanto que vai descer para chegar em Canaã, né? Só que um pouco mais ao leste, se não me engano. Tá? Então depois eu mostro o mapa para vocês. Só para a gente perceber que existe esse movimento de subida, certo? Até a terra dos parentes, certo? Eles sobem para um lugar mais agradável, um local mais familiar, que é a terra de Arã, como caminho de peregrinação. Eles não estavam de plano de ficar lá, mas resolveram ficar, certo? Taré resolve ficar lá. Aqui. Mas quando chegaram a Arã, estabeleceram-se ali. Taré viveu ao todo 205 anos. Depois Taré morreu em Arã. Pronto. Aí ficou o restante da família, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ver como é que acontece esse movimento de descida até Canaã, certo? E a descida a gente vai entender na próxima aula, mas o porquê da subida, certo? Porquê dessa subida de Ur dos Caldeus até Arã. Porque o povo de Deus precisava colher essas forças, certo? Com seus parentes. Precisava dessa familiaridade. Então eles subiram para receber, né, de Deus a bênção que será dada a Abraão. Tá bom? Então, era isso. Na próxima aula, eu vou comentar os capítulos do 12 ao 23. Isso. Do 12 ao 23 e o 25, certo? Eu vou pular o capítulo 24 para a aula seguinte, que o foco agora serão os patriarcas. A próxima aula será sobre Abraão. A aula seguinte, sobre Isaac. Depois, sobre Jacó. Depois, José. Certo? Essa é a divisão aqui. Então, será dos capítulos 12 ao 23, pula o 24 e lê também o 25. Tá certo? Mas um detalhe. A aula não será na semana que vem, porque semana que vem é Semana Santa, tá? Então, vamos pular aí a Semana Santa e a aula será na semana seguinte, tá? Por quê? Isso, né? Apesar de que eu pretendo lançar alguns vídeos na Semana Santa também, né?
Por que eu estou pulando? Para que a gente viva melhor a Semana Santa. Não se preocupe tanto com o conteúdo de estudos, né? Principalmente o Tríduo Pascal. Então vamos focar em viver a espiritualidade do Tríduo Pascal, certo? Se você tem o hábito de assistir o Tríduo Pascal, vá, né? Continue com esse hábito. Se você ainda não tem, né? Procure, porque não é difícil. Tá? A gente procurar uma igreja próxima na nossa casa, ver os horários certinhos das celebrações e assistir, né? A missa na Quinta-feira Santa, a celebração da Paixão da Sexta e a Vigília Pascal do sábado. Apesar de não serem de preceito, celebrações de preceito, são celebrações belíssimas e centrais da nossa fé. Tá? E detalhe, se você não é católico, né, não tem problema, assista. Tá? Vá para assistir, vá somente para ver, porque é belo, a gente precisa se alimentar de beleza e de beleza ritual, certo? Que nos aproxima de Deus, tá? Então vá e veja, tá? Procure uma igreja próxima aí da sua casa, certo? Ou procure saber de alguém, né, que sabe se uma igreja é mais bonita que outra, visivelmente, né, visualmente, porque isso também vai afetar, né, na nossa experiência, e vá simplesmente para ver, para ter esse contato, certo? Com a beleza de um ritual, tá bom? Porque é central da fé católica, é central da nossa fé. Que a gente entenda o mistério pascal que nós cremos e que nós vamos celebrar, tá bom? Então fica aí a dica para a gente viver bem a Semana Santa e na semana seguinte a gente continua com as nossas aulas do Depósito da Fé, tá bom? Não deixe aí de cumprir também a liturgia do YouTube, curta esse vídeo, certo? Se inscreva no canal, ative as notificações para que esse vídeo também alcance outras pessoas que não estão no Depósito da Fé. E se você é uma dessas que não estão, na descrição do vídeo tem um link para entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente conversa mais de perto sobre todos esses temas. Tá? A gente tira dúvidas, a gente reflete melhor. Né? Teve um dia também que a gente ficou lá meditando sobre um dos versículos da aula. Né? Muito, muito rico, muito boa essa discussão. Tá bom? Então, é isso. Venha estudar conosco. Tá? Um abraço, uma abençoada Semana Santa e até a próxima.